Olá a todos, sejam bem-vindos a Royal Big Cast, alavancagem com propósito. E hoje eu tenho um convidado muito especial, amigo, queridão, Evandro Neto. Evandro, seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui com você. Antes de mais nada, eu queria honrar a sua vida, dizer que você é um presente de Deus na minha vida, um amigo precioso que Deus me deu, e é um prazer estar aqui e fazer parte de tudo isso que Deus tem feito na sua vida. É prazeroso de ver a trajetória dos amigos e ver aonde Deus é capaz de levar as pessoas. Eu estou feliz de estar aqui e compartilhar esse momento com você. Obrigado, Evandro. E nesse quadro, vou contar um pouquinho para você, até para o público entender que o meu quadro ele fala sobre alavancagem com propósito. E quando você pega e fala de alavancagem, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Negócios. Né? Eu vou alavancar meus negócios com o capital do banco, investidor. Mas na verdade, hoje eu quero trazer com você, eu quero falar sobre a alavancagem do tempo, alavancagem da fé, aquilo que muitas das vezes a gente não presta atenção e fica focado somente o quê? Negócios. E eu amo fazer negócios, né? Você também, você tem empresa, você é empresário. Mas espera aí, e o lado pessoal? E eu vejo que muito do que você construiu tem a ver, você alavancou em várias áreas. E na verdade alavancar é às vezes o ponto certo, né? Que você acerta e você usa, você consegue fazer as coisas com muito menos esforço. Então essa vai ser um pouquinho da pauta que nós vamos entrar. É um papo livre, tá? Eu quero que você sinta à vontade em casa e eu quero conhecer um pouquinho mais do seu momento, o que você está vivendo e tanto que eu vejo que você tem para dar, que você tem abençoado vidas, ajudado empresários, pessoas, famílias. Então eu queria que você se apresentasse e vamos iniciar esse bate-papo nosso aqui. Com filtro ou sem filtro? Sem filtro. Então pronto. Sem. Então se prepare aí. Sem filtro. Como diz um amigo lá do Brasil, o pau vai torar. Exato. Porque o papo é reto, porque o que acontece? Quando eu tenho aprendido ultimamente que as pessoas se conectam com aquilo que é real, com aquilo que é de verdade. Durante muito tempo na minha jornada, eu procurava ser quem não era. Viver aquilo que às vezes as pessoas diziam que eu deveria viver. Mas enfim, nós vamos entrar nesse assunto aí. Eu sou Evandro Neto, filho amado do pai, casado com Camila, pai de 3 filhas lindas. Sou empresário já há 24, quase 25 anos aqui nos Estados Unidos. Tenho algumas empresas aí na área da construção. E agora me tornei um autor. Depois de muito tempo caminhando nessa jornada aqui nos Estados Unidos, navegando em vários rios e me inserindo em vários ambientes, eu senti a necessidade de começar a expor tudo aquilo que eu aprendi na minha jornada. Tem muita informação aí fora que são só distrações. Tem muita informação aí fora que tem tirado as pessoas do caminho certo, justamente porque elas não têm tanta clareza da identidade delas e elas se deixam influenciar muito facilmente por aquilo que está vindo, que só alimenta o ouvido. Então, assim, eu cheguei num ponto onde eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo que seja real, algo que seja verdadeiro. E tem que estar ligado àquilo que eu já superei, àquilo que eu já venci. E aí eu decidi entrar nessa jornada de escrever não só algo que está relacionado à minha história, mas sobre leis que influenciam, que direcionam, que iluminam e transformam de fato a mentalidade das pessoas. Eu comecei no Brasil muito jovem a trabalhar. Meu pai saiu de casa, eu tinha 12 anos de idade. Com 13 anos de idade eu já supri as necessidades da minha casa, eu ajudava minha mãe. Ou seja, muito jovem, assumiu uma responsabilidade de adulto sendo criança. Sendo criança, e com 14 anos eu já fazia as compras de casa. Minha mãe já contava com o meu salário ali, que era pouco na época, mas era o suficiente para trazer comida para a mesa. Então eu cresci com a responsabilidade muito grande de fazer acontecer, de prover, desde muito jovem. Então eu aprendi desde cedo que o trabalho resolve. O trabalho dá sustento. E isso veio refletir em alguns processos da minha jornada lá na frente, já morando aqui nos Estados Unidos, depois de casado, que não podemos entrar nessa história. Enfim, eu saí de casa muito jovem, com 16 anos de idade, fui para Uberaba, e um dos meus primeiros trabalhos lá foi vender caixão. Eu fui vendedor de caixão por 6 meses e foi uma profissão... Essa eu descobri recentemente, eu não sabia, tá? E foi uma profissão, cara, que durante um período eu tinha vergonha de falar.
Mas foi ali naquele momento, vendendo seguro funerário, vendendo caixão, sendo as pessoas soltando cachorro em mim, mandando eu ir para aquele lugar e mandando desejar a morte para minha família. Você vai, cara, foi muito tenso, mas também foi muito. Hoje eu entendo que foi muito gratificante, porque ali eu aprendi sobre persuasão, eu aprendi sobre venda direta, aprendi sobre olhar no fundo dos olhos do cliente e dizer, cara, eu sei que você não precisa disso, mas a minha função ali não era só vender caixão, era conscientizar as pessoas que um dia elas vão partir. E na maioria das vezes a pessoa parte e ela não deixou nada preparado para a família cuidar. Aí você sabe o que dá quando a pessoa às vezes vai embora e tem que passar por um processo muito doloroso e é desconfortável para todo mundo que fica. E isso foi o start, né, na minha vida dos negócios e principalmente em vendas. A gente sabe que venda é tudo na vida. E depois eu fui seguindo a minha trajetória, fui motorista, fui cobrador de ônibus coletivo, fui fiscal de ponto, depois eu fui trabalhar no sistema financeiro de habitação na Caixa Econômica Federal como assistente de gerente. Logo em seguida eu passei para o vestibular de economia, fui estudar economia e ali eu conheci algumas pessoas do mercado financeiro, aonde eu tive a oportunidade de prestar um concurso na época para o Unibanco e eu fui aprovado e fui ser assistente de gerente de conta pessoa física do Unibanco. Eu já estava sendo direcionado para essa área financeira e ali eu comecei. E logo em seguida eu conheci alguns amigos da área financeira de outros bancos e eu tive a oportunidade de migrar do Unibanco para o HSBC e eu fui com 19 anos e meio de idade o gerente de conta pessoa física mais novo do estado de Minas Gerais, no HSBC, na Centro de Uberaba. E ali eu fiquei por alguns anos até ser deslocado do banco e mudei para os Estados Unidos em 2002. E aí eu estou aqui até hoje, aqui eu constitui família, aqui eu constitui empresa, aqui eu prosperei, mas nem tudo foi fácil, nem tudo foi mar de rosa, foi uma jornada. Isso é um resumo breve da onde eu saí e até onde cheguei agora. Muito bom. E o pessoal às vezes não consegue enxergar a história, a jornada. Pergunta, quando você pensa em alavancagem, negócios, buscar capital com o banco, comprar uma casa, eu vou comprar uma casa dando 10% de entrada, 90% eu alavanco com o banco. Qual foi o momento que talvez você usou a parte de alavancar algo para a vida pessoal, né? Quando você pega a origem da palavra alavancar, levantar algo, acelerar, elevar. Eu queria trazer para o lado pessoal. Por quê? O crescimento seu, que eu vi nos últimos anos, quando fala de vida pessoal, como homem, como pai, como empresário também, mas não é talvez o que mais me chama atenção. Me chama atenção o seu posicionamento. E quando você pega e alavanca, quando você investe na sua vida como líder, como pai, você começa a influenciar o quê? Pessoas. Então você, da mesma forma que você vai para o banco, que você pega um capital para alavancar um projeto, se você investe na sua vida e transfere isso para alguém, você acaba também alavancando, gerando novas pessoas, novos comportamentos. Me dá um momento na trajetória sua dos últimos anos. Qual foi o momento que você falou, Lúcio? Aqui, ó, eu investi nesse ponto e a minha jornada começou a mudar. Eu comecei a ver coisas que deixou de ser no meu braço, na minha força, e começou a ser mais leve. Eu posso, é muito importante isso aí sobre alavancagem inteligente e alavancagem certa. A alavancagem te faz crescer. Eu poderia falar sobre vários aspectos, mas um dos principais que eu quero falar é a alavancagem do conhecimento. A Bíblia fala, na multidão de conselheiros há conhecimento. Se você não buscar de fato se conhecer, acho que o principal está ligado à identidade do ser humano. Muita gente toma decisões erradas na vida, movido por emoção, por às vezes não se conhecer, não saber da sua própria identidade. Quando você decide se inserir em certos ambientes e buscar conhecimento, a Bíblia fala que quem não tem conhecimento perece. Né? Então, se você busca o conhecimento e não só
busca entender sobre você, sobre pessoa, sobre as suas crenças limitantes, sobre o lixo emocional que você carrega, se você não procura viver processos para te libertar de coisas que você carrega, de crenças que te limitam, que te bloqueiam a viver um novo, você não consegue fazer a alavancagem correta. Porque quando você tem clareza da sua identidade, você jamais vai se deixar influenciar por qualquer ambiente, por qualquer pessoa. Você vai ter mais chance de tomar uma decisão mais assertiva. Porque primeiro você se conhece. Primeiro você sabe das suas limitações. Você sabe para onde você está indo. E você sabe o que você precisa fazer para chegar até lá. E com as pessoas que você precisa se relacionar. Então, o primeiro start de uma alavancagem correta, uma alavancagem assertiva, é a busca do conhecimento. É você procurar se inserir em ambientes que vai despertar em você a sua real essência e aquilo que você foi chamado para fazer. E muitas das vezes, quando você busca esse ambiente, nesse próprio ambiente, você conhece pessoas que vão ser usadas como instrumento e como canal para você viver aquele processo, para você tomar aquela decisão assertiva. E aí é onde a gente vai para os conselhos. Porque eu sempre falo que Deus vai te apresentar pessoas e os amigos que Ele te apresentam são os amigos verdadeiros que não só alimentam o seu chamado, mas potencializam o seu propósito. Que esses amigos que, quando a gente ora e pede a Deus sabedoria, Ele te apresenta é o amigo que vai te dar um conselho para você tomar uma decisão de fazer um processo de alavancagem que vai, de fato, ser beneficioso para você. Muitas das vezes eu tomei decisões erradas na vida movido por emoção. O calor do momento. Eu orava para Deus para me dar a sabedoria e o discernimento, mas virava as costas e ia fazer tudo sozinho na força do braço. E muito dessas alavancagens, dessas decisões que eu tomei de fazer alavancagem errôneas, movido por emoção, me fez ter prejuízos financeiros. Às vezes por falta de um ponto de apoio que seria tudo mais leve, né? A falta de um conhecimento. Total. Porque o que acontece? Quando você começa a se conhecer, saber quem você realmente é, a sua real identidade, tudo muda. Por que é difícil, na sua opinião, a pessoa querer se conhecer? Vou dar algo que eu penso e eu vivi, tá? Eu falo que no meu livro Autogestação, qual foi a minha maior dificuldade? Foi ser sincero comigo. Aí, mas como assim? É você com você. Eu não sei se eu consigo explicar ainda, mas era tão difícil. Eu falo que eu tive que criar uma imagem. Imagina igual eu e você estamos aqui, é como se existisse um outro Lúcio. E mais, não era um Lúcio que conseguia olhar do jeito que você está me olhando, olho no olho. Era um Lúcio, imagina essa cadeira virada e tipo assim, fala comigo, mas eu não tenho coragem de olhar para você. Então, quantas conversas, exercícios que eu tive que ter, e é muito doido porque eu chegava e falava, e aí? Vamos ter aquela conversa naquela área que você sabe qual é, mas você não está tendo coragem de tocar? Então, eu trouxe isso porque foi uma dificuldade minha de ser sincero comigo. Mas da mesma forma, depois que eu entendi que o meu crescimento estava totalmente ligado ao nível de sinceridade que eu tinha que ter comigo. Cara, eu não conseguia crescer, porque parece que tinha uma voz, algo me acusando o tempo todo. Mas você tem essa área que você escondeu. E olha que doido, Evandro, eu comecei a fazer o quê? Imagina um pedaço de papel, aí eu comecei a registrar. Eu pegava, bom, essa área aqui eu dou conta. Eu tive que ir desconstruindo. Eu falei, então, essa área aqui eu dou conta de falar com você agora. Essa área aqui eu sei, já tive clareza, mas eu não dou conta de tocar nessa área. E aí eu comecei a colocar. E aí olha que interessante, conforme eu resolvia esta área, eu dava conta de resolver a outra. Então a minha pergunta, e não sei se é a mesma percepção sua também disso, mas eu vejo uma dificuldade das pessoas conseguirem ser sinceras com elas. Por exemplo, um quarto vazio, você com você, Deus, e a pessoa não consegue tocar em áreas de tão, sei lá, machucadas talvez. O que você pensa? Você acha que tem essa dificuldade? E se tem o quê? Talvez uma direção que você possa trazer também. Bom, primeiro eu quero dizer que você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você foi criado em imagem e semelhança do Senhor,
foi criado um co-criador. Então, assim, não acredite no que as pessoas dizem que você é. Você não é assim. Você é diferente. Então, o que acontece, cara? Mais uma vez, tudo ligado à identidade. O ser humano, em geral, principalmente o homem, ele tem uma dificuldade muito grande em ficar vulnerável. E mal sabe ele que é a vulnerabilidade que vai despertar muita coisa que bloqueia na vida dele. Então, assim, você não conseguia encarar alguém e olhar nos olhos. Tudo isso está ligado à crença. Pertencimento, merecimento. Eu não sou capaz, eu não mereço estar aqui. Quem sou eu para conversar com essa pessoa? Pelo contrário. Então, assim, para isso a gente precisa de viver processos, assim como eu disse, nos ambientes certos. Então, ou seja, eu precisei de passar por isso. Eu precisei de passar por muito processo. Eu precisei de passar por muito deserto. E os desertos que eu passei foi um aprendizado para mim. Deserto nunca é o seu destino final. Deserto nunca é lugar para você parar e ficar estacionado. Deserto é lugar de passagem, é lugar de aprendizado. E o principal quando você passa pelo deserto não é só você aprender com o deserto. É você entender e aprender a como não voltar mais para lá. Muita gente, às vezes, reconhece que está passando pelo deserto, mas é tão desconfortável que o que ela mais quer é sair de lá. E ela sai de lá com tanta pressa e não aprendeu o processo que está vivendo. E logo em seguida já volta para lá de novo. Ela sai ou ela entra numa ilusão que saiu momentânea? Pode ser. Ela como se ela tivesse saído, mas ela, na verdade, ainda ficou com o pé, com o pé atrás. Então, assim, tudo isso eu acho que está ligado, mais uma vez, à identidade e à crença. Eu acho que, como eu disse, o homem tem uma dificuldade muito grande de ficar vulnerável, e é a vulnerabilidade que liberta. Tem uma coisa que eu aprendi com meu irmão, o pastor Tchepi Putsu, que é o fundador e líder do Legendários, é que existem 4 vezes na vida que vai te libertar. E esses 4 vezes não é fácil, e a pessoa tem que estar no ambiente certo, num ambiente seguro, caminhando com a pessoa certa, no ambiente certo, para que ela possa viver esse processo e destravar para algo novo. Descobrir a sua real essência. Porque o que acontece? Você tem quartos escuros que só você sabe. Você tem mazelas que você carrega, só você sabe. E essas mazelas, esses pecadinhos de estimação que você tem, que só você sabe, na maioria das vezes é aquilo que te trava e te bloqueia para você subir de nível e mudar realmente a direção da sua vida. A partir do momento que você decide a ficar vulnerável, falando a verdade, sentindo vergonha, você chega no último V, que é o V da vitória. Então você precisa passar por um processo onde você fique vulnerável, expondo a verdade, mesmo sentindo vergonha, que isso é o que vai te levar para a vitória. Então, assim, isso de fato é o que liberta, é o que desbloqueia, é o que purifica, é o que ressignifica todo o lixo emocional, trauma de infância que você carregava sem saber que carregava. E tudo que você precisa é estar no ambiente certo, com a pessoa certa. Isso não só vai te destravar, mas vai fazer com que você tenha um encontro com você mesma, onde você começa a lembrar de coisas que você nem não lembrava mais. Por quê? Muitos bloqueios que a gente vive na vida, ou já viveu na vida, muitos traumas de infância, são guardados no nosso subconsciente, que a gente não sabe que está lá. Porque, cara, todo momento de dor que você vive, tudo aquilo que gera desconforto, é tendencioso do ser humano bloquear, gerar bloqueios, porque aquilo gerou dor, aquilo gerou desconforto. Ele não quer lembrar daquilo mais. Não. Mas aquilo fica preso no seu subconsciente, e quando de repente você se vê em uma situação que te gera desconforto, são gatilhos mentais que faz com que você reaja de uma forma impulsiva, às vezes inconscientemente, às vezes aí você dá uma resposta que não foi muito educada, e você não sabe por que deu. E cara, por que eu falei isso? Nossa, meu Deus, para que eu falei isso? Perdi a cabeça. Sabe? Mas são gatilhos mentais que trouxe algo que foi desconfortável para você lá atrás, e você, pum, explodiu. Foi um gatilho. Então, assim, dentro disso, quando você vive processo de libertação, processo de ressignificação, você tem cada vez mais clareza de quem você é, principalmente em Cristo, e qual que é o seu chamado e qual que é o seu propósito, que esse é outro assunto, que muitas pessoas às vezes confundem e nem não sabem. Isso faz com que você tome as decisões assertivas e principalmente use a alavancagem não só para te levar para um conhecimento
superior em nível de sabedoria, mas also para tomar decisões assertivas em relação aos seus negócios. A pegar um financiamento que vai encher o seu caixa não só para mostrar que tem, mas para você fazer uma compra que vai te alavancar e subir de nível. Você vai comprar uma casa, você vai usar um capital da Royal Mortgage para fazer uma reforma e você vai vender a casa por um lucro a mais. Então são decisões estratégicas que você só pega depois de você buscar um conhecimento certo. E olha que doido, né? Eu falo que muitas das coisas que tem me ajudado é a questão de fazer perguntas. Né? Então, vamos lá. Peraí, por que minha mãe falou que era isso? E, assim, minha mãe, ela faleceu tem 2 anos, né? E eu tive a oportunidade de 1 ano e meio antes, eu começar a chegar e perguntar, deitar na cama ali no bracinho dela. E falar, mãe, por que você me falou isso aqui? Aí ela... Sabe quando nem sabia às vezes? Porque meio que veio de geração que a mãe falou, bisavó falou. E foi muito lindo, porque foi um momento desconfortável, de muita vulnerabilidade da minha parte, de eu ter a coragem de falar, mãe, por que disso, mãe? Por que você me apresentou isso aqui? E minha mãe me apresentou coisas lindas. Ela me formou em áreas que eu sou grato até hoje. Mas teve algumas áreas que eu tive que desconstruir para poder viver uma outra fase. E aí eu entendo que eu sou o conjunto de informações, ambientes que eu passei. E por um tempo, Evandro, eu permiti inconscientemente agir como tal. Ou seja, baseado no que falava que eu era, que eu poderia, não poderia. Então é muito lindo quando eu comecei a desconstruir coisas que falaram que eu poderia ou não. E eu comecei conscientemente, falei, peraí, claro que eu posso. A palavra diz que eu posso. E eu comecei a firmar mais em coisas voltado que Deus falou que eu poderia ou não do que as pessoas. E aí você trouxe um ponto, você falou 4 vezes, né? Você falou... 4 vezes. Repete, porque ó, vulnerabilidade é um que eu sou fã. Você sabe que vulnerabilidade na minha vida, eu aprendi que era o quê? Não tenha nunca. Não seja vulnerável, você é homem. Forte. Machão. Bruto. Vamos lá, você falou vulnerabilidade, isso é muito sério. Qual foi o outro? Vulnerabilidade. Verdade. Verdade. Tem que ter, não tem jeito. Vergonha. Vergonha. Para chegar na vitória. Na vitória. Cara, foi tão legal isso aí, porque quando você é vulnerável, para você ser vulnerável, você vai ter que falar a verdade, não tem jeito. E posso falar uma coisa pra você? Geralmente quando você é vulnerável, claro que tem um pouco de vergonha. Total. Ou não, quer dizer que nós já tivemos altas conversas. Pô, irmão, tô nessa fase aqui. Mas gera cura. Eu falo que gera cura. Você ser vulnerável com a pessoa certa, ambiente certo, gera cura. Então, fantástico. Eu até anotei isso aqui. A exposição, veja bem, a exposição daquilo que te bloqueia passa a não ter mais governo sobre a sua vida. Quando você expõe aquilo que te gera dor, aquilo que te trava, aquilo passa a não ter mais controle sobre a sua vida e você assume o governo daquilo que já era para você estar governando e estava sendo bloqueado sem perceber. Então isso é muito forte, cara. É importante a gente expor. Só que assim, o ser humano, principalmente o homem, tem uma dificuldade muito grande de se expor. Ele precisa Nós ter... somos ensinados a ser machão. Não chora. Quantas vezes você escutou não chora? Nossa, chora, fica quieto, engole. Você é homem. E não tem nada a ver. Teve um dia que, assim, conversando com a Thaisa, e aí eu me emocionei, e a mulher acha o máximo. Porque não tá acostumado. Eu sou um cara que, assim, se eu fosse colocar quantos choros eu segurei, você tá doido. Hoje não, hoje eu me permito, eu sou mais vulnerável. Se eu tenho que me emocionar, vou me emocionar, não tem nada de errado. Isso não vai mudar a questão de eu ser macho ou não. Cara, eu só me emocionei. Tem que ser muito macho para chorar, na verdade. Tem que ser homem demais para chorar. Eu sou muito emotivo também, eu sinto. Durante muito tempo eu era chorão porque tudo que eu tinha vivido me gerava muita dor. Mal sabia eu que toda aquela dor da minha jornada, todo aquele deserto, todas as tempestades que eu passei na vida, não era para eu ter uma casa bonita, um carro legal. Era um processo para eu me tornar quem eu me tornei hoje. Sim. Que esse é o principal. A grande maioria das vezes, que eu tenho falado muito no meu livro, e eu quero apresentar seu livro. As pessoas estão confundindo muito de riqueza com prosperidade.
ser rico não tem nada a ver com ser próspero. Uhum. Eu conheço muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. É vazio por dentro. Porque tá focado no dom e no talento que Deus deu para gerar riqueza. E aquela riqueza, aquele dinheiro, aquele recurso, cara, é simplesmente uma ferramenta para alimentar o seu chamado, alimentar o seu propósito, para viver aquilo que você foi chamado para viver. Uhum. A grande maioria das pessoas entende o dom e o talento como geração de riqueza. Mas ali não é o seu destino final. Vamos para a Bíblia. Davi teve acesso ao palácio de Saul porque ele tocava harpa, ele cantava. Uhum. E Saul estava passando por momentos muito difíceis, ele precisava de alguém para poder trazer paz e refrigério para ele. E Davi tocando a harpa, cantando, trazia paz para ele. Mas o que Davi fez com o seu dom e o talento foi simplesmente ter um acesso no lugar que seria o destino final dele. O seu dom e o seu talento é simplesmente para te levar para o lugar onde você foi chamado para cumprir o seu propósito, para viver o seu chamado. Não perca o seu tempo em pensar que o seu chamado não tem a ver com o seu dom, com o seu talento. O seu dom e o seu talento, a sua geração de recurso, a oportunidade que Deus te deu de cuidar de pessoas, de abrir uma empresa, de investir em um negócio, para gerar um recurso saudável, não é só para você viver bem, mas também para você alimentar a obra do Senhor, para você investir num livro, assim como eu fiz, assim como eu investi no ministério da minha esposa. O dinheiro que é gerado ali é uma fonte, é um recurso. Viemos para ser canal, irmão. Viemos para ser canal de bênção na vida das pessoas. Viemos para ser plataforma. E o que é um canal? Você recebe, você desfruta e você deixa embora. Uhum. Sem desapego. Você recebe, você desfruta e você deixa embora. E quanto mais você recebe e mais deixa embora, mais vem. Mais você recebe. Quanto mais você transborda, mais seu copo enche. Irmão, durante muito tempo da minha vida, eu fui um lago, eu fui represa. Retendo tudo. Eu fui retendo tudo. Uma das minhas mentores falava, Evandro, você está ficando obeso de informação. Você está ficando gordo. E hoje é o que mais tem. Você está ficando gordo. Exatamente. E eu demorei muito para entender que para eu continuar crescendo e se tornar aquilo que Deus queria que eu me tornasse, eu precisava começar a expor. Eu começava a fluir. Porque Ele me chamou para ser rio de água viva na vida das pessoas. Então eu precisei de viver processos, mais uma vez ligado à identidade, de me reconhecer e reconhecer de fato qual que era o meu chamado. E eu entendi que tudo que eu passei para chegar até aqui foi justamente para me tornar quem eu deveria me tornar, para fluir na vida das pessoas, para ser o canal que Deus me chamou para ser. E a partir do momento que eu vivi processos e aquele lago se transformou em um rio de água viva, nunca parou de fluir água. E eu comecei a me posicionar, comecei a expor a mensagem, porque eu ouvi algo muito bacana, que Deus dá a mensagem para quem tem voz. Então, se Ele está te dando a mensagem, seja a voz. Irmão, tem muita gente com mensagens extraordinárias, com cicatrizes, com histórias de vida maravilhosas, mas que estão com vergonha de expor. Se você não ficar vulnerável, não falar a verdade, não sentir vergonha, você não chega na vitória. Exponha as suas dores, exponha as suas cicatrizes, porque tem muita ferida aberta em sua volta que precisam ouvir aquilo que você venceu, precisam ouvir aquilo que você superou, para que essas feridas sejam curadas. Aí você vai começar a viver o seu chamado, viver o seu propósito. E quando você unir o seu dom e o seu talento com o seu chamado e o seu propósito, você encontra a verdadeira prosperidade. Você citou 3 coisas. Desculpa. E aí, minha cabeça, CPI. Né? Primeira coisa que vem, CPI, Brasil, rolo. Correto? Bagunça, confusão, roubo. Se unem para discutir algo confuso. Alguém fez alguma coisa que gerou né, a confusão. Aí eu coloquei. Não deixa de ser, hoje, a maior confusão na vida das pessoas é o tal da CPI. As pessoas não sabem o chamado, o propósito e a identidade. Chamado, propósito e identidade. A maioria das conversas que eu tenho, a pessoa tem confusão, não tem clareza no chamado, no propósito e na identidade. É confusão. Se você não tem clareza nesses 3 pontos, e quando eu falo clareza, não é você saber tudo, mas é você conseguir pelo menos ter uma direção. E aí você deu o exemplo de Davi. Aí você depois conectou com o seu talento, a sua habilidade, sua empresa, recurso.
Aí a pessoa, você mencionou, acho que na sua casa algo que marcou. A pessoa pega aquilo como se fosse o final. E aquilo não é o final. Não é o final. Muito bom isso. E outra coisa que é interessante, cara, que eu acho que eu vivi, eu tenho certeza que você também viveu, é algo que muitas das vezes é o ponto inicial que trava essa falta de clareza de identidade. Chama-se paternidade. Paternidade. Eu vivi isso muito forte. Durante muito tempo na vida, eu cresci tentando expor os meus troféus para alguém. Mas eu não tinha o meu pai presente. Eu não tinha para quem mostrar. Eu não tinha para quem compartilhar minhas vitórias. O que um filho quer é mostrar para o pai que deu certo. O que um filho quer é mostrar para o pai. Pai, aqui ó, eu consegui isso. Pai, troquei de carro. Pai, eu abri uma empresa. Pai, eu comprei uma casa. Pai, minha filha nasceu. Pai, eu casei. E eu não tive o meu pai presente para poder me mostrar. Isso afetou muito na minha jornada, porque essa falta de identidade que eu tinha estava ligado à ausência do meu pai biológico. Porque é o pai, muitas pessoas às vezes não sabem, mas é o pai que imprime a identidade da criança. Uhum. Se você cresce um homem sem referência, você vai tomar decisões erradas na vida. Baseado em... Porque o mundo vai te ensinar, e muitas das vezes vai te ensinar da forma errada. E você vai tomar decisões e vai plantar sementes que vai dar ruim lá na frente, e você vai demorar tempos para saber por que deu errado. E muitas das vezes você está ali comendo um fruto amargo, fonte de uma semeadura que você fez de forma errônea, porque você não tinha referência. Você não tinha ninguém para te direcionar, para te aconselhar, para falar assim, meu filho, não vai por aqui. Meu filho, não faz isso. Meu filho, estuda isso. Meu filho, não anda com essa pessoa. E eu não tive esse pai presente. E isso fez com que eu tomasse decisões muito erradas na vida. Eu tenho falado algo, eu te perguntei no início se podia ser com filtro ou sem filtro, porque eu tenho falado muito para homens, eu tenho sentido um chamado muito, muito forte para falar sobre hombridade. Não tem como você não falar de hombridade sem falar de paternidade. O homem de hoje em dia não sabe ser homem, irmão. O homem de hoje em dia não sabe ser homem. Põe amor nas minhas palavras, por favor. O homem de hoje em dia não sabe ser homem. Por quê? Você foi chamado para frutificar, multiplicar e governar. Deus deu tempo para você, que é o seu principal ativo, que é a sua principal semente. Tem muita gente comendo a semente. Tem muita gente mordendo a semente. Não estão plantando, não estão frutificando, não estão multiplicando, não estão governando. O homem de hoje em dia não sabe governar sua própria casa. Ele não sabe o que é ser um sacerdote do lar. Ele não sabe o que é ser um protetor da família. Ele não sabe o que é ser um provedor da família. Durante muito tempo, a ausência que eu tive do meu pai, que ele saiu de casa, eu tinha 12 anos de idade, por eu ter começado a trabalhar muito jovem, o que eu aprendi foi prover. Quando eu casei, eu sabia prover. Não faltava nada. Eu trabalhava de domingo a domingo. Mas isso me levou a viver momentos de muita dor. Como eu cresci em um ambiente de uma família disfuncional, totalmente desequilibrada, o meu sonho era ter uma família. Deus me deu uma família. Ele me trouxe para os Estados Unidos, me tirou da minha terra original, me trouxe para uma terra estranha para aprender e viver algo novo. Mas o meu sonho era ter uma família. E Deus me deu uma família aqui nos Estados Unidos. E Ele me deu uma família, mas eu não sabia cuidar. Eu cresci sem referência. Eu não tinha da base. Forma que você aprendeu. Eu não tinha base de família, eu não sabia cuidar. E com isso eu provia, eu cuidava, mas eu não me fazia presente. E tudo que a minha esposa queria era a minha presença. E eu não sabia falar eu te amo para ela. Porque a minha mãe nunca falou para mim. O meu pai nunca falou para mim. A gente passa aquilo que a gente aprende, a gente passa aquilo que a gente tem no coração. Então, se você não vive, se você não escuta, se você não experiencia, como que você vai passar? Não tem como. Então, a minha ausência em casa fez com que a minha esposa me pedisse divórcio várias vezes. Mas o meu sonho era ter uma família, eu nunca desisti. E eu nunca quis dar o divórcio para ela. E quando ela, de fato, entendeu que eu não ia mais, de forma alguma, dar o divórcio, que eu não ia desistir da minha família, e você aí que está me ouvindo, não desista da sua família. Deus é contra o divórcio. E aquilo que Deus uniu, o homem nenhum separa. Não desista da sua família. Acredite, vai dar certo. Coloque Deus no centro, que tudo vai se alinhar. Chegou um ponto, antes da pandemia,
que ela entendeu, ela foi pro closet dela orar e falou assim, Senhor, eu já fiz de tudo para esse homem largar de mim e para me libertar, mas eu não consigo. Ele não larga de mim, ele não quer abandonar a nossa família. Então me ensina a amar ele como eu nunca amei antes. Essa oração que ela fez, irmão, mudou tudo. Ela simplesmente trocou ódio por amor. E o amor venceu. E não é fácil, né? Não é fácil. Durante a pandemia, enquanto muitas famílias que não sabiam conviver junto estavam se dissipando, a minha estava sendo reconstruída. Eu saí da pandemia com a minha melhor amiga, com a esposa maravilhosa e com a visão de reino e vivendo em unidade. Tudo mudou. E eu comecei a entender de fato qual que era o meu papel de homem, não só em casa, mas na sociedade. Então eu entendi o que era prover, o que era proteger, o que era ser o cabeça da minha casa, o que era ser o sacerdote do meu lar e ser um exemplo que as minhas filhas precisavam. Porque eu cresci num lar disfuncional, como mais velho, não que eu não sofri menos, eu sofri, mas a minha irmã do meio sofreu. Até hoje ela não consegue casar. A minha irmã mais nova, ela foi para prostituição com 14 anos de idade. Ela teve um filho com 15 anos, saiu de casa e foi para a rua. Ela ficou 3 anos desaparecida, a gente sem saber a notícia dela. No dia do aniversário dela, quando ela completou 18 anos de idade, ela ligou para minha mãe pedindo perdão, que não conseguia mais viver aquela vida, que ela queria voltar para casa. Bicho, ela estava na rua, ninguém sabia o destino dela. Ela tinha 18 anos, menina linda. Ela ligou para minha mãe pedindo perdão. Hoje eu falo isso de abertamente, não dói mais porque já cicatrizou. Mas durante muito tempo eu não conseguia falar. E quando a minha mãe liberou perdão para ela por telefone, falou assim, vem embora minha filha, vem embora que eu estou te esperando. E ela, emocionada, falou assim, eu já estou indo, estou com as malas, vou para o ponto de ônibus. E ela foi para o ponto de ônibus. Naquele ponto de ônibus, veio um motorista embriagado, bateu nela e ela morreu na hora. Ela não voltou para casa. Mas ela foi embora com perdão da minha mãe. Ela foi perdoada. Então tudo isso, o que eu quero dizer? Tudo isso está ligado à paternidade. Se hoje eu quero ser um bom pai para minha filha, é porque eu quero que ela cresça e busque alguém igual ou melhor que eu. Eu falo eu te amo para ela todo dia. Mesmo que eu nunca tinha ouvido eu te amo do meu pai e da minha mãe, eu falo para minhas filhas todo dia que eu amo elas. Eu tenho que ser o modelo. Você é pai de filhas, de meninas, você sabe como que eu quero ser o modelo, cara. E as minhas irmãs cresceram e se perderam e foram buscar aceitação de homem na rua porque elas nunca tinham tido um homem de verdade em casa que fosse exemplo para elas. Fosse exemplo para elas. Então, hoje, eu estou vivendo o meu chamado, o meu propósito, expondo essas cicatrizes, porque eu entendi o porquê que aconteceu. Eu não culpo meu pai, já perdoei ele, porque ele me deu aquilo que ele tinha. A minha mãe me deu aquilo que ele tinha. E na época delas ainda era pior. Pior ainda. E era pior. Então, assim, hoje, cara, eu tento o meu melhor ser para minhas filhas aquele modelo que, de fato, vai fazer com que elas cresçam nunca buscando aceitação de homem nenhum na rua. Nunca buscando validação nenhuma, porque elas são validadas em casa. Nunca buscando aprovação, elas são aprovadas em casa. Nunca buscando amor, porque elas são amadas em casa. E a criança que sente amada, a criança que vê você cuidando da sua esposa, porque a criança copia mais do que te escuta, tá? Então seja exemplo. Seja exemplo. 90%. Você que é homem, tem quanto tempo que você não manda flores para sua esposa? Tem quanto tempo que você não sai para um jantar romântico com ela? Tem quanto tempo? Reflita sobre isso. Porque as suas filhas vão ver você abrindo a porta do carro para sua esposa. Vão ver você dando flores para sua esposa. Não, minhas filhas, elas acham o máximo quando eu saio jantar. Não, vai jantar com a mãe. É isso, cara. Vai passear, vai viajar. Elas isso. amam ver acontecer. É sobre isso. E tudo ligado à identidade que faltou na presença paterna. E é interessante, porque assim, quando eu peguei esse quadro, alavancagem com propósito, e aí eu começo a entender qual que é o poder da alavancagem. Aí você começa a me contar tudo isso. Lembra? Existe um ponto de apoio para alavancar algo. Ou seja, ponto de apoio para os negócios pode ser o banco. Agora, assim, você falando, me veio na cabeça, eu fiquei imaginando, assim, qual era o seu ponto de apoio e referência que você potencializou? Olha que doido. As pessoas potencializam o que elas receberam. E às vezes uma semente, tá? Pega uma semente, lança, ela vai crescer, ela vai potencializar a partir de uma semente. Aí, uma semente da forma errada, jogado na vida de uma pessoa, através do pai, o que seja. Eu falo que meu pai teve coisas que ele não conseguiu me dar, ele não tinha
para dar. E eu consegui desconstruir, ter clareza. Falei, opa, isso aqui tem que ser encerrado agora. Esse tipo de alavancagem na minha vida, fora. Eu não quero potencializar isso. Então isso é muito importante, essa desconstrução. E aí eu quero falar um pouco do seu livro, porque a pessoa para escrever um livro, ela tem que ter coragem do quê? Ela tem que ser vulnerável, ela tem que expor algumas coisas, que pode ser que um momento ou outro foi vergonha na vida, mas gera cura, tá? Eu sempre recebo uma mensagem, eu imagino que você deve receber várias mensagens. Irmão, gerou cura. Eu não sabia que você tinha passado isso. Então, eu creio que é uma forma de você abrir a boca e transbordar o que você já viveu, né? Algumas coisas já foi curado, algumas estão em processo, mas você nunca pode esperar para abrir a boca ou transferir o que você sabe só depois que você foi curado. Eu falo que tem coisas que não dá, é no processo. Eu coloquei aqui as 12 leis do empreendedor. Eu ganhei esse livro seu aqui e eu queria que você falasse um pouco. Qual foi o ponto que você falou, Lúcio, eu não aguento, eu tenho que escrever esse livro, eu quero transbordar na vida das pessoas. Fala um pouquinho. Mais uma vez, foi vivendo processos que eu descobri. Eu enxerguei a necessidade de expor. Eu não quis escrever nada relacionado à biografia. Eu quis colocar algo no papel que eu de fato vivi, de fato eu aprendi. Aí não tem teoria, não tem palavra bonita de motivação, aí tem realidade. Aí tem fatos reais, aonde eu navego, eu viajo em histórias que eu vivi, direcionamentos que eu aprendi, ensinamentos que eu obtive, ligados a direções que eu tenho certeza que vai de fato mudar a mentalidade das pessoas. Porque eu vivi. Muitas das coisas que você viveu na vida, você pode falar com autoridade, com perícia, porque você viveu. A sua história é diferente da minha. A história do Lúcio é diferente da minha. Então, aquilo que você tem condição de falar e de se expressar, você tem perícia e autoridade para falar. Não tenta ser quem você não é. O mundo hoje está preso no comparismo. Total. Ele foge de quem ele é e ele busca ser que outra pessoa. Fulano tá arrebentando na mídia social. Vai ver a vida. Exato. Vai replicar uma mensagem que já está viralizando, esquece de julgar e expor sua própria essência. Eu levantei uma frase que eu gosto muito, que é minha, até então não encontrei ela em lugar nenhum. Vida vivida, vida experimentada e vida real. Por que isso ficou tão forte na minha vida? Eu desconstruí o quê? Eu não quero viver a vida de ninguém. Eu quero ver minha vida. Eu não quero ter... Eu quero ter experiência. Eu quero experimentar meus erros. Eu quero me jogar, aprender algo novo. E eu quero que seja real. Eu olhava e me comparava. Hoje eu não me comparo. Eu olho alguém e eu falo, opa, eu quero ser parecido com esse camarada. Esse cara tem postura de homem, esse cara é um grande empresário, um bom pai, marido. Opa, quero aprender, mas eu não quero ser essa pessoa. Exatamente. E durante muito tempo, eu tinha dificuldade de ficar vulnerável. E quando eu comecei a viver processos e me inserir em ambientes que me destravaram e fez com que eu enxergasse a minha própria essência, eu comecei a ficar vulnerável ali naqueles ambientes. Até chegar num ponto que eu consegui, de fato, cicatrizar essas feridas que me machucavam, que me bloqueavam. E aí foi onde eu decidi a expor essas cicatrizes e ficar vulnerável para todo mundo. Sim. Porque nesse livro tem muita cura. Mas nesse livro tem coisas que realmente, de fato, eu vivi. Eu não vivi sozinho. Você sabe o que é bacana? Quando você começa a expor sua vulnerabilidade, toda a sua trajetória, eu consegui identificar várias histórias de outras pessoas, histórias de grandes homens da Bíblia, que também viveram algo semelhante. Cara, pensa em Moisés, que nasceu numa época onde que todo filho homem que nascesse tinha que ser morto. Uau. E ele tinha outros 2 irmãos, a mãe dele não tinha outra alternativa a não ser dar ele para alguém ou ele seria morto. E a mãe dele coloca ele num cesto. Olha o tanto que Deus é poderoso. A mãe dele coloca ele num cesto e coloca ele no Nilo, no rio Nilo. Nesse momento, o rio Nilo, não sei se você sabe, mas o rio Nilo é um dos únicos rios que corre ao contrário. Se ele corresse o favor, assim como todos os rios, a cesta com Moisés ia para o outro lado. Mas a cesta com Moisés foi para o palácio do faraó.
Até aí. A filha pegou, adotou, e não só com o bastardo, ela precisava de alguém para cuidar. E quem que ela chamou? Ela chamou a mãe do próprio Moisés para cuidar dele. Então ela não só deu o filho, mas ela também teve a oportunidade de cuidar do filho, Deus cuidando. E ele cresceu, imagina uma criança crescer dentro de um ambiente que não era um ambiente natural para ele, tendo aquele sentimento de, pô, eu fui doado, fui dado, me colocar no rio. Não, me jogaram no rio, eu sou bastardo, eu não tenho pai, eu não tenho família. Ele cresceu como um cara... Que tem muita gente que tem esse mesmo sentimento. Não, total. Imagina o processo que Moisés passou, de rejeição, de abandono. E ainda assim ele foi criado um ambiente de aprendizado, onde ele desenvolveu dons e talentos dele. Para quê? Como eu falei antes, para cumprir o chamado dele. Qual que era o chamado dele? Libertar todo um povo. Uau. Agora me conta. Ele falava para Deus, mas eu sou gago. Ele não era perfeito, cara. Então, não, você é gago, então arruma um para poder falar em seu lugar. E assim foi. Agora, imagina se ele soubesse que ele teria que ir para libertar o povo, passar 40 anos no deserto, ele iria. Jamais. Correria. Aliás, tem coisas que se nós soubéssemos que iríamos passar e já longe na hora, já correria. Antes de cada promessa, você vai viver provações. Antes de cada bênção, você precisa passar por uma preparação. Antes de cada oportunidade, você precisa de passar por uma capacitação. Deus nunca vai te entregar uma bênção se você não estiver preparado. Uau. E aí você vai para o lado, você sai de Moisés e vai para José. José teve um sonho. Imagina se você sonhar e dentro do sonho, do lugar que Deus está te mostrando que você vai, ele vai te mostrar passo a passo de tudo que você tem que passar para você chegar naquele sonho. Imagina se José sonhou e Deus já contou para ele, você vai ser julgado na cisterna. Vai passar tantos anos na cadeia. Você vai ser vendido como escravo. Irmão, não vai ele não. Ele fala assim, brigadão. Não vai não. Obrigado, mas não é para mim. É. Isso assim é a vida da gente. Então, nesse livro eu falo sobre... Deixa eu trazer um ponto aqui do livro. Eu queria que você... Eu vou trazer alguns pontos, aí eu queria que você comentasse pra gente, assim... Claro. Tem que encerrar, tem que acabar. Não queria não, mas... agora é que o motor começou a aquecer, mas, cara, como é bom conversar com você, eu aprendo muito. Amém. Aqui, ó, na página... Nossa, eu tô ficando... Meu Deus do céu! Olha eu aqui... Na página 62. Avançar exige clareza e não pressa. Nem toda oportunidade merece um sim. Olha outra aqui. Perdas fazem parte do caminho de quem avança de verdade. Avançar sem base emocional é acelerar um rumo ao colapso. Cara, fantástico. Isso aqui qual foi a base, cara? Como é que você construiu esse livro? Você foi pegando coisas que você viveu, experiências. E uma coisa, eu creio que o processo de escrever o livro, ele é tão... Assim, eu falo que ele gera uma cura tão grande, primeiro acho que na gente. Sim. Porque você começa a registrar. Mas me fala, de onde você tirou, assim... Você vê que eu peguei só os pontos. Se você refletir nisso aqui... Nossa, você já faz um ajuste na sua vida incrível. Tudo isso, como eu disse, aí não tem palavra bonita, não tem palavra de motivação, não tem balões. Não tem historinha. Aí não tem coraçãozinho, emoji do Instagram, não tem nada aqui não, tá? Isso é vida real, é vida de fato que eu vivi. Então, mediante a tudo que eu vivi, todo o processo que eu tive que passar para poder me tornar quem eu me tornei hoje, esse livro se tornou inevitável. Inevitável. Quando você entende o seu chamado, o seu propósito, cara, é inevitável, vai acontecer. Você começa a buscar canais para poder falar, não tem jeito. Deixa eu te falar, quando você começa, você não quer parar mais. Quando eu comecei a me posicionar e viver de fato aquilo que Deus me chamou para viver, cada mensagem que eu jogo na rede social não precisa atingir todo mundo, mas se atingir uma pessoa, eu estou feliz. Isso é cada testemunho que a gente recebe que tem, cara, irmão, eu sou um homem, tá? Eu não sou perfeito, não. Eu tenho muito defeito ainda, eu estou no processo. Jesus era perfeito, nenhum dos discípulos era perfeito. Por que eu vou ser perfeito? A minha função é buscar estar cada vez mais próximo dele, para que eu sim
melhor a cada dia. É feito Kaizen todo dia. Hoje, o meu hoje tem que ser melhor que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E é constância. Exato. E quando eu comecei a viver isso, foi inevitável para que as 12 leis do empreendedor de sucesso nascessem. Esse é o seu primeiro. Esse é o primeiro livro. E imagino que já deve ter o segundo no o forno. segundo já vai sair agora em dezembro, já está pronto. Sabia. Vai ser algo assim para você estudar todos os dias. A gente pode falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas esse livro aí foi exatamente algo que eu vivi. Eu não só expus a minha vulnerabilidade, as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas derrotas, tá? Porque a grande maioria das pessoas quer expor as vitórias. Ninguém posta uma foto no Instagram triste, chorando, sabe, que algum momento de dificuldade. Não, eu tô na praia, tô feliz, troquei de carro, tudo muito bonito. Não, e a pessoa ela pode estar triste, né? Vou tirar uma foto. Exato. Irmão, então é isso. Então eu comecei a colocar no papel algo que eu vivi correlacionado a pessoas que também já viveram. Então, assim, tem muitos ensinamentos aí, onde eu falo sobre a diferença de prosperidade e riqueza, eu falo como família, como base, como fundamento forte, eu falo como deserto. Cara, o deserto não é o seu destino final. O deserto é um lugar de aprendizagem, de passagem para um lançamento para um lugar ainda mais longe. Então, depois do deserto tem um lançamento. Dentre esses assuntos, eu falo muito sobre Não, nós vamos marcar um outro dia só para falar sobre o livro e o próximo que está aí. Cara, que bom falar com você. Amém. Eu ficaria aqui mais tempo e você sabe, eu amo a sua vida. Tem certeza que ia acabar? Então, nós vamos ter que acabar. Eu já rompi, eu falo que, né, eu tenho algumas regalias aqui, então eu posso passar um pouco. Já passei do tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, dentre tantas que você tem, para quem está nos ouvindo agora. Eu creio que todos, sem exceção, todos nós temos algo para transferir para alguém. Só depende do momento que você está. E quando você transfere o que você tem, você recebe mais. Então deixa uma mensagem para aquela câmera, o que tiver no seu coração e cara, que você continue sendo esse cara incrível, buscando, acho que é a busca de transformação sua e também transferindo para outras pessoas. Antes de deixar essa mensagem, eu quero honrar a sua vida e te agradecer mais uma vez pela nossa amizade. Gente, se você não conhece a Royal Business Center, venha conhecer. É um ambiente de excelência, um ambiente estratégico que vai te direcionar para a área que você está precisando. No meu caso, o Lúcio, além de ser meu amigo pessoal, a casa que eu moro hoje em Orlando foi financiada pela Royal. Então, obrigado por isso. Você foi canal e plataforma para que eu hoje morasse numa casa bacana. Casa linda. Receber príncipes do Senhor, que é para isso. Não é sobre a casa que o Lúcio me... A casa não é o final, né? A casa não é o final. Não, a casa é justamente para receber pessoas de excelência, pessoas de Deus. E assim, uma coisa que eu aprendi na vida. Sozinho você chega até certo ponto. Você quer ir mais adiante, você precisa de pessoas. Então peça a Deus para te apresentar os amigos dele. Peça a Deus para te alinhar amigos verdadeiros que vão alimentar o seu chamado, potencializar o seu propósito. E final, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos sempre serão bem-sucedidos. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas acontece. Pai nenhum não quer ouvir o filho suceder melhor que ele. O que Deus quer para você é a sua presença. Não se perca buscando para Deus só as bênçãos que Ele tem para te dar, só os presentes que Ele tem para te dar. Ele tem muitas bênçãos, Ele tem muito presente para te dar. Mas o que Ele quer, primeiramente, é a sua presença. Seja presente, seja próximo, busque intimidade, que o presente e a bênção vem. Porque se você está passando por um deserto agora, uma situação de dificuldade, sabe que isso é uma preparação, não é o seu destino final. E depois que tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai entender o porquê que você viveu tudo isso. E você vai estar recebendo a promessa, você vai estar recebendo as bênçãos e o presente, depois de você ter se tornado quem Ele te chamou para ser. Então, acredite, o deserto que você está passando é só uma preparação, é só um processo para você viver o extraordinário que Ele já preparou para você. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. E eu quero deixar um presente para você também. Eu fiquei assim... É o que você fala, né? A amizade ela é construída entre... Você fez uma comparação igual a uva, o processo, né? Da uva para se tornar vinho. Tem algumas amassadas aí que... Uma delas, essa pisada na bola, eu achava que eu já tinha te dado esse livro. Esse foi meu primeiro livro. Eu confesso que aqui o Lúcio, de
3 anos e meio atrás, ele já não existe. Aqui tá, Aí. na verdade, os 4... Cara, eu nunca te dei um livro. Não, Você tá falando sério? tô falando sério. É o Autogestação para seguir crescendo, a jornada do empreendedor, remissão de tempo e o último que eu finalizei, vou lançar, Convergência. Que bênção. É o conjunto. Peguei tudo que eu vivi e eu tô convergente. Maravilha, eu preciso usar aquilo. maravilha. Então, hoje, eu vou te dar esse aqui, Autogestação. Que Deus abençoe. Cara, assim, Obrigado. o que eu desejo para sua vida é que você se torne um homem grande, Amém. mas não é grande do jeito que as pessoas buscam e às vezes querem ser, mas um cara com autoridade. Quando você abrir a boca, aconteça o que eu vejo acontecendo. Você impacta quem está do seu lado, mas que isso possa ser potencializado. Que o que Deus está fazendo na sua vida agora, que seja um nível de alavancagem que as pessoas vão olhar e falar assim, o quê? O Evandro? Aquele cara, Fechado. ele tá fazendo isso aqui. E aí eu falo, nem sei se cabe essa comparação, mas que igual a gente vai pro banco e o banco potencializa, alavanca. Cara, é o que eu vejo Deus fazendo na sua vida. Ele tá pegando o Evandro com o que você tem hoje e potencializando. Transformando você numa pessoa com voz. Né? Então, que Deus abençoe sua vida. Amém. E continue prosperando você, saúde, para você continuar essa jornada assim, quando você estiver velhinho, né? Você está com 65, ou seja... Eu tô quase te alcançando. Eu tô um ano atrás de você, mas... Então, eu quero encerrar agradecendo a mensagem que você trouxe e que você compartilhe, se inscreva no canal, marca o sininho para você receber as notificações desse canal. É um canal que vai ser alavancado de uma forma incrível. Vai acessar pessoas no mundo inteiro com uma mensagem. Experiência real, vivida, pessoas que decidiram abrir a boca. Então, que Deus abençoe. E não posso deixar de agradecer a Royal Mortgage USA, a empresa que financia o seu sonho. Então, que Deus abençoe. E nós vamos marcar um outro aqui para falar só do livro, do próximo e de muitos que vão vir ainda. É isso. Busca a paz e vamos terminar bem. Amém. Essa é a finalidade, terminar bem. Amém. Evandro, deixa aqui suas redes sociais, o pessoal, como te encontra, como acessar o seu conteúdo. Passa pra gente, tá aqui na tela também. É mais uma vez um prazer estar aqui na Royal Business Center, que você, mais uma vez, se você não conhece, venha conhecer. Você pode me encontrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, sempre evandro.neto_oficial. Se você ainda não teve a oportunidade de adquirir meu livro, está na Amazon, o link está na bio do meu Instagram. Eu tenho certeza que vai mudar a sua mentalidade e vai te dar uma nova direção para a sua vida. Tamo junto, obrigado mais uma vez. Corre lá pro canal da Royal, que esse episódio está incrível e vai mudar a sua mentalidade.